como é que é o dia a dia de um voluntário ajudando os Ó, refugiados? basicamente é assim, a gente, na época que eu fiquei, a gente tinha voluntário suficiente para fazer turnos. Então, a gente fazia turnos de 8 horas. Então, por exemplo, a gente chegava, tinha turno de meia-noite às 8, de 8 às 4 e de 4 à meia-noite. E aí a gente ia revezando, durante uma semana você estava num turno, durante o outro estava em outro turno. E aí, basicamente, a gente chegava, vou falar do turno da manhã, que foi o que eu participei durante uma semana. A gente saía de casa por volta de 7h30, que era quando os outros voluntários iam buscar a gente com a van, e daí a gente chegava no campo às 8. Antes de qualquer coisa, a gente se reunia num galpão, não era um galpão, era um container. Eram dois, na verdade, que a gente tinha. A gente se reunia atrás de um deles, orava, dividia quem ia ficar em cada grupo. Então, geralmente, a gente ficava com distribuição de roupa, separação de roupa. Depois tinha gente que distribuía o sabão em pó, barbeador. Então, na base, e tinha gente que ficava nos níveis, que eram das famílias, porque, assim, o campo, quando eu fui, era dividido em homens solteiros na parte de baixo, as mulheres, geralmente, ou pessoas vulneráveis, né, que tinham alguma situação de vulnerabilidade de crianças, ficavam nos níveis. E eram divididos em três, cada um tinha a sua identificaçãozinha, e tinham voluntários que ficavam na porta conferindo se a pessoa que estava entrando realmente pertencia àquele nível. E ela também ficava responsável por distribuir o chá da noite, o lanche, o alimento, era ela que distribuía, e também tinha a galera que ficava na informação, na info lá embaixo, onde a gente ficava mesmo nos contêineres, que era para tirar a dúvida dos refugiados, auxiliar em alguma urgência, e também depois de fazer a distribuição das roupas. Então, por exemplo, eu fiquei praticamente todos os dias na clothing, que era as roupas. Então, a gente saía de manhã por volta a gente se reunia às 8, organizava o que precisava organizar dentro dos containers para os próximos serviços, e aí quando dava 10 horas a gente tinha o campo todo dividido em letras. Então, por exemplo, tinha a seção A, B, C, D, então a gente ficava supondo, toda segunda-feira a gente ia das sessões A até D, e a gente ia até cada barraca dos refugiados, conferia os numerozinhos deles, e entregava o barbeador e o sabão de pó, e o sabão em pó, e aí, de repente, se eles falassem que estavam precisando de roupa, a gente fazia um pedidozinho, ia em todos fazendo isso, e voltava lá para cima. Quando a gente voltava, já era por volta de meio-dia, por aí, a gente ia começar a montar os pedidos dos refugiados. Então, por exemplo, supondo, um deles veio e falou assim, estou precisando de uma calça e uma blusa. A gente precisava conferir, infelizmente, se ele já tinha alguma peça ou não, porque tinha muito refugiado chegando todo dia. Então, não dava para um refugiado ter muitas peças de roupa. Então, a gente precisava contar isso. Então, a gente conferia se ele não tinha realmente, subia e montava. E, por exemplo, a gente montava um sapato 45, uma calça 38 e uma blusa M. E uma blusa de frio M. Então, a gente juntava isso tudo num pacote, marcava o pedidozinho dele lá. E quando dava 2 da tarde, até as 4, a gente ficava nessa distribuição. Então, quando dava 2 horas, todos os refugiados que pediram coisas, eles faziam uma fila lá em frente onde a gente trabalhava, e a gente ficava numa janelinha, cada um de um lado, citava os pedidos e falava o número, e o outro voluntário caçava lá onde estava para poder entregar. E a gente ficava assim até as 8, até as 4, quando acabava a gente saía, fazia a mudança do turno, e aí o outro turno ou continuava o trabalho se precisasse, ou já fazia outros serviços à noite. Em geral era mais para auxílio na hora da janta, muito refugiado também chegava à noite, então a gente ajudava muito também na questão de pegar em outra instituição a roupa para dormir, arrumar a barraca dele. A nossa organização fazia muita coisa, porque ela ficava quase 24 horas. Então, por exemplo, se estourou o zíper de uma barraca, a gente precisava consertar. Tá faltando lona em algum lugar, a gente ajudava. Tá faltando meia, teve refugiado que chegou agora. Então, todas as coisas mais urgentes, assim, ficavam com a gente também na organização. Mas era basicamente isso. A gente chegava, orava, conversava, definia os turnos, quem ia ficar com o quê, e aí depois essas pessoas eram distribuídas e faziam suas tarefas com o decorrer do dia, depois saía e fazia tudo de novo.